pessoal! Hoje, mais uma vez, estou aqui com o componente de matemática no canal Aula na Tela e hoje eu trouxe um conteúdo bem legal: ponto, reta e plano. Sou a professora Welda e vamos estudar hoje sobre esses conceitos da geometria que a gente considera ele como conceitos primitivos. Será se tem uma definição para cada um deles? Vamos aqui ver. Trouxe um diálogo que tem lá no nosso livro do 6º ano, que diz o seguinte: você já teve uma ideia intuitiva? Aí a meninazinha pergunta: mas o que é uma ideia intuitiva? Ter uma ideia intuitiva é ter uma percepção imediata de algo. Você olhou e vai tirar algum conhecimento daquilo que você observou. Ao observarmos o mundo, certas ideias se formam em nossa mente, de modo intuitivo, e nos ajuda a compreender a realidade. Ah, agora sim! Em geometria, algumas ideias são intuitivas. Quais são elas? A ideia de ponto, a ideia de reta e a ideia de plano. Por exemplo, a corda de um berimbau. Quando ela está nesse formato aí, ela dá a ideia de uma reta. Outro exemplo, cada estrela que a gente vê ali no céu à noite, ela nos traz uma ideia intuitiva de um ponto. E quando a gente olha aqui para o campo de futebol, ele nos dá uma ideia de um plano. Então, ponto, reta e plano, ele não tem assim um conceito definitivo, mas ao observarmos, ele traz essa ideia intuitiva. Há outros exemplos de pontos que quando a gente observa, a gente pode imaginar que se trata de um ponto. Além das estrelas, pode ser a cabeça de um alfinete, um grão de arroz, um grão de feijão, o furo no papel, o pingo de uma tinta, né, além do papel, na folha em branco. Além da ideia da reta, aqui que eu trouxe o exemplo da corda esticada, pode ser um fio esticado, uma caneta, um pincel, a linha do seu caderno. Trouxe como ideia do plano, lá no iniciozinho, a ideia ali do campo, né, da superfície de futebol. Mas pode ser o quadro da sala de aula, pode ser essa lousa que vocês estão vendo aqui nos slides, pode ser a TV da sua casa, a mesa e assim sucessivamente. A geometria, ela baseia-se nessas três noções básicas, né? Que é o básico para até as figuras geométricas e os sólidos geométricos que a gente vai estudar nas próximas aulas. Como eu falei, ele não tem assim um conceito definitivo, mas a gente pode ter uma ideia do que se trata. Por isso a gente dizer que se trata de conceitos primitivos e básicos da geometria. Ponto. Olha aqui os exemplos que eu trouxe. Ponto A, B, C, D e E. Ponto que é representado por letras do alfabeto latino e essas letras elas têm que ser maiúscula. O ponto, a gente diz que ele não possui dimensões, ou seja, ele é adimensional. A gente não consegue medi-lo. Ok? Então, a gente pode imaginar a ideia de um ponto, olhando para algo e observando, trazendo essa ideia. Reta. A reta é como se fosse o conjunto, né, ali de vários pontos, um subsequente ao outro, como eu trouxe aqui na imagem. Vários pontinhos e aí eu traço aqui uma reta. Tivemos a ideia ali de uma reta, como se fosse o risco ali, a linha do caderno, para indicar essa ideia intuitiva. A gente diz que a reta, ela é unidimensional, ou seja, ela tem uma dimensão. Por quê? Porque ela tem apenas comprimento. A gente pode medir uma reta? Não, porque ela é infinita, tanto para um lado como para o outro. E a gente representa a reta,
né, uma das formas de representar, é com uma letra do nosso alfabeto latino minúscula. O ponto é a letra maiúscula e a reta é uma letra minúscula. Tem um exemplo aqui, reta R e reta S. Outra situação que eu trouxe é uma reta. Essa é uma reta R, onde nela tem vários pontos. Ponto A, B, D, E, F, C. Por que eu trouxe essa situação? Para vocês perceberem um conceito. Qual é o conceito? Pontos colineares. O que isso quer dizer? É quando eu tenho vários pontos contidos ali em uma mesma reta. Eu posso denominar aqui o ponto A e o ponto B, e eu posso ter infinitos pontos aqui entre eles dois. Por isso que eu chamo eles de pontos colineares. E o que é um plano? O plano a gente viu ali que tem a ideia como se fosse a tela ali do computador, a tela da TV, a nossa própria lousa aqui. Também o plano ele é infinito, né, para todas as direções aqui. Ele é representado por letras do alfabeto grego. Ele pode ser representado pelo alfa, pelo beta, pelo gama, ou pelo delta, ou pelo zeta, e assim sucessivamente. Então, o plano ele é bidimensional, ele tem comprimento e tem largura. Como eu falei que o plano ele é infinito, né, aí nas suas dimensões, nas suas direções, eu não posso medi-lo, né, porque ele é infinito. Mas, se eu tiver uma pequena representação, como eu estou fazendo aqui essa demonstração, eu posso conseguir fazer essa medição, ok? Outra coisa, eu trouxe aqui um plano. Dentro desse plano, o que é que eu tenho traçado? Reta R, T e S. E também tem uma demonstração aqui de pontos. Ponto A, ponto B e ponto C. O meu plano eu denominei de plano beta. Aí a gente já vê vários conceitos que a gente já viu, né? Retas representado por letra minúscula do alfabeto latino. Os pontos representados por letras maiúsculas do alfabeto latino. E o plano aqui representado por uma letra grega, que é o beta. Por que eu trouxe essa imagem? Para a gente identificar que dentro de um plano a gente pode traçar infinitas retas e também podemos colocar lá infinitos pontos. E quando isso acontece, eu digo que eu tenho retas coplanares. O que é isso? Quando eu tenho várias retas dentro de um mesmo plano. E eu também posso dizer que eu tenho o quê? Pontos coplanares, que é justamente quando eu tenho vários pontos dentro de um mesmo plano. Vamos praticar um pouquinho? Eu trouxe 4 situações para a gente entender um pouco tudo que a gente já abordou aqui na nossa aula. Você aí de casa vai prestando atenção para quando for fazer a nossa atividade. Primeira, em relação ao ponto, é correto afirmar que não possui dimensões? É imaginado sem espessura? Não tem começo e nem fim? É impossível desenhá-lo no papel. O que será? O que foi que eu disse? Que o ponto ele é adimensional, sem dimensões. Então a resposta correta é não possui dimensões. A segunda situação, é impossível desenhar uma reta por inteiro, desenhar ali no papel ou fazer uma demonstração dela no quadro branco. É impossível? Verdadeiro ou falso? Verdade. Por quê? Porque a gente sabe que a reta ela é infinita. Podemos fazer uma pequena demonstração, mas desenhar ela por inteira a gente não consegue. O plano é imaginado sem fronteiras, ilimitado em todas as direções. Também é verdade. Em todas as direções, né, em todos os sentidos, o plano ele é infinito. Qual das alternativas abaixo são consideradas exemplos de objeto que possui a forma de uma reta? Então, a gente vai ter agora aquela ideia intuitiva. Vamos observar um objeto e vamos imaginar se ele vai ter a ideia de um ponto, de uma reta ou de um plano. Primeira situação,
Mesa e cadeira. Mesa, a superfície da mesa. Na cadeira, quando você olha para ela dá a ideia de quê? A mesa de plano e a cadeira pode dar a ideia ali do assento, né? De um plano. E quando você vai ali em relação às pernas, né, da cadeira, linhas retas. Então, a gente não vai marcar ela. Régua e trena, que são dois instrumentos aí de medidas que são formatos em linhas retas, que é nossa alternativa correta. Livro e lápis, o livro, a superfície lembra um plano e o lápis lembra uma reta. Celular e caneta, celular lembra a superfície de um plano e a caneta lembra uma reta. Então a nossa resposta correta é régua e trena. Agora chegou a hora de você ir de casa. Vamos praticar um pouquinho? A nossa atividade, né, durante toda a nossa aula, a gente teve essa ideia do que se trata um ponto, uma reta e um plano. E eu trouxe infinitas situações do nosso dia a dia que você aí de casa pode estar analisando e ver se trata de um ponto, ou de uma reta, ou de um plano. Dê um pause no nosso vídeo e veja aí a nossa atividade. Ao terminar, envia para o seu professor ou para a sua professora. A nossa aula fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!